Tá gravando. Vamos lá. Caiu já de cara. Ninguém avisa, cara. Putz, foi mal. Facebook e Instagram, tudo ok aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando nas redes sociais do Catedral TV, o Papo de Café, edição 92. E roda o VT. E nessa edição a gente conta com a ilustre presença, né, do Ed Vieira, mais conhecido como Ed Vieira. Isso mesmo, muito prazer, bom estar aqui. E também, Ed, a gente conta com a presença do Wagner. Esse cara sou eu. Depois de uma semana, de um mês aí que o Mark Zuckerberg decidiu, né, chegou lá e, hoje eu vou desligar a Matrix, pá! Desligou a Matrix e Chutou o balde. chutou o balde, né? O pessoal aqui do Sul disse que ele se atrapalhou ali no Fiozaredo, derramou um mate por cima e deu bagunça. Né? Mas aí tá resolvido também o negócio. Mas as más línguas dizem que, na verdade, a plataforma deles estava sendo invadida, né? Tentativa de hackeada. Inclusive, estava disponível o domínio para compra durante aquele período. Teoricamente, estava disponível para compra. E tu não quis investir lá no... Eu não tinha 30 reais. Não tinha 30 reais. Caramba, mas é real essa versão aí? Ou é... Parece que é real, que Ô, foi Ed, uma luta. No último programa a gente falou que a gente não faz fake news aqui, cara. Só quando a gente diz que é fake news. Entendi. Então, quem sabe, bota uma legenda ali, talvez seja fake news. Talvez você tenha que pesquisar na internet para ver se não é fake news. Se eu achar a fonte, eu vou colocar aqui embaixo. Isso. Mas sabe que não é difícil de fato isso ter acontecido, né? Porque os caras vão querer brigar, né? E derrubar aquela história. Quando tu chega lá na frente, tu é o primeiro, tu é o que mais chama atenção, os caras vão querer ter o espaço, né, cara? Então... Cara, o interessante, assim, é que o Mark, né? Tem um filme, A Rede Social, muito bom, tá? O Mark Zuckerberg, então, ele é dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. E quem, né, só vive com isso, e o WhatsApp é um meio de comunicação que a gente utiliza muito, né? Ficou, tipo assim... Ficou na mão, né? Tipo assim, totalmente na mão e sem saber o que fazer, né? Eu lembrei da tua piada agora, que o cara da mãe lá... Depois, se tu quiser comentar, o cara... Não é piada, é fato real, cara. É verdade. Fato real. Eu aproveitei, daí naquele dia que deu aquele piripaque todo, e lembrei de uns caras lá, que talvez vocês já ouviram falar, nos nomes deles. Não vou falar muito deles hoje, só vou dar um exemplo, né? Quando eu lembrei do nome deles, Moro e Dallagnol, eu lembrei do Telegram. E aí comecei a usar o Telegram, né? É uma saída, né? Sim. Aliás, o que eu mais vi naquela segunda-feira que deu piripaque lá nas redes foi a seguinte mensagem: Zé entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, Beltrano entrou no Telegram, todo mundo entrou naquela birosca lá na emergência, né? Mas, cara, você sabe que quando isso ocorreu, às vezes a gente se dá conta do quanto a gente é dependente, porque muitas vezes a gente não sabe, né? O cara cria a necessidade, tu entra por ela, mas quando é que tu vai se dar conta do quanto tu já está envolvido e dependente? É só numa ocasião como essas, né? Às vezes tu se dá conta de que dependo disso, né? E é horrível depender de algo nesse sentido, ainda mais quando tu sabe que de alguma forma é também um meio de manipular e de ter teus dados ali à disposição e te influenciar. Ora negativa, ora positivamente. Eu não sei se pode sim. Tu me manda isso depois aqui, tá? Tá bom. Que merda. Me falta isso no grupo. Eu tenho que mandar para um amigo meu no grupo. Cara, mas o celular, meu, vamos viver aqui o presente. Mas é muito real, né? A gente tinha ensaiado essa parte, viu? Nunca ensaiei nada, cara. Mas é muito real, né? Isso, porque é uma dependência e o engraçado, né? A gente conversava esses dias, a gente foi dar uma volta de bike. Rotina, quem sabe? Isso, a gente foi dar uma volta de bike, falou de rotina. A gente conversava esses dias sobre rotina também. E ontem muita gente saiu da rotina, né? Tá, não, peraí, não vamos falar de novo de rotina, não vai virar rotina. Não rola. Não, 3 vezes fala rotina, vem o... O Besouro Suco? Não, o Besouro Suco é diferente. diferente. Mas Tá. segue teu raciocínio que eu atrapalhei, me atravessei aí.
E aí, né, a gente descobre que a gente estava dependente daquela tecnologia, né? A gente há pouco tempo a gente, né, ainda está em pandemia, está saindo, aí teve que viver numa rotina em casa, abandonou a rotina do trabalho, mudou a rotina, Criou uma nova rotina. que agora Agora Tá, mas aí, rotina é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Sou. Eu sou sempre do contra, né? Do É. quanto? Eu sou sempre do contra. Então, o Wagner. É bom que seja ruim. É isso aí. É bom que seja ruim. Cara, eu acho, bom, que tem o seu lado super positivo, que é também aquela tranquilidade que a gente precisa ter, né? De não ter o teu cotidiano alterado. Como foi, a pandemia nos trouxe isso, né? Como tu bem colocou antes. Eu estou acostumado a viver minha vida dessa forma e agora eu tenho que me reinventar. E não apenas me reinventar como ser humano, como profissional também. É. E aí quando tu começa a engatinhar dentro dessa nova perspectiva, daí muda-se de novo. E o romper a rotina pode ser positivo também, né? Mas, por exemplo, esses dois exemplos que nós colocamos aqui, tanto da rede social que desapareceu, quanto da pandemia que trouxe uma nova realidade de vida e de hábitos e etc., eu acho que ambas foram muito bruscas. E aí a gente acaba se sentindo fora do teu espaço, fora do teu território, né? Os Não pés tem. meio que não estão no Mas chão. isso que é o louco da coisa, né? Porque quando vai quebrar uma rotina, não vai ter um aviso, um preparo. É brusco, né? Porque é rotina. Se não fosse, tu não sentiria tanto assim. Mas Às vezes pode algumas ser- pessoas perguntam pra mim assim, tá, mas tu não te apavora com isso, com aquilo? Porque eu tenho várias atividades, né? Então, se um dia eu não consigo encaixar a agenda de uma, eu vou trabalhar mais na outra. Se um dia eu não consigo estar em tal situação, eu trabalho mais com escritório, se não trabalho mais com catedral, enfim. Mas é a pessoa que está sempre no mesmo dia e aí teve que fechar o negócio e parar de fazer aquilo ali e não fazer mais nada, deve ter dado tela azul, né? Error 404. Assim. Mas tu propositadamente altera a rotina? Porque assim, eu já vi... Nem eu já sempre, li, cara, eu vou vivendo. mas eu já li assim coisas do tipo, quando você vai ficando mais velho, claro, tu tá numa idade ainda que não tem que se preocupar com isso, mas eu já tenho que me preocupar com isso, né? Fazer caminhos diferentes, por exemplo, para que tu não caia nessa rotina, né? Então, propositadamente quebrar a rotina, que parece que foi isso que tu comentava antes sobre brincar com teu filho às segundas-feiras. Isso não é. E para não dar rotina, né? Eu jogo bola na segunda, mas posso jogar na quarta, e daí numa outra semana eu jogo na terça e na quinta. Mas né? tu pensa isso? Tipo, que é? eu não vou na segunda-feira para que isso não vire uma rotina. Hoje eu vou para. Não, eu penso terça. que eu evita faço os a caminhos rotina diferentes também. Igual o Jaiminho evitava a fadiga, sabe? Ele quer evitar a rotina, tá ligado? E eu gostei muito da tua colocação dos caminhos. Eu sou um cara que faz os caminhos diferentes. Eu moro numa localização que eu tenho três caminhos iniciais que eu posso tomar, assim, sabe? Eu posso ir para cá, posso descer a São José, posso ir pela BR ali. Sim, RS 471, né? 471. Eu posso 3 caminhos. E eu sempre sigo um diferente. Vai de ré? Hã? Vai de ré trabalhar? Não? Já- Mas tu pega um ou outro ou outro. E na hora eu escolho, assim. Não tem sempre o mesmo caminho. Eu sei que alguns Legal. tem algumas diferenças, né? Por exemplo, eu sei que alguns caminhos gastam mais combustível que outros. Mas eu sei, isso aqui... Mas é um custo que compensa. Eu tô aproveitando outro momento, né? É igual quando eu e o Wagner, a gente anda de bike, né? Cara, eu detesto ir e voltar pro mesmo caminho. Porque tu não aproveita. Não tem graça Tu já pra viu isso. aquela paisagem ali, daí tu chegou lá no fim, vamos voltar por aqui. Os caminhos que a gente faz, que a gente é obrigado, sei lá, Umas por... voltas, assim. às vezes a gente já foi obrigado a ir, ter que voltar um pedaço, pelo menos. Parece que perde a graça, sabe? Mas, claro, é um tipo diferente de rotina, né? Uhum. Sim. Mas, tem coisas que são, por exemplo, se tu for analisar, rotina para cada pessoa significa uma coisa e é vista de uma forma. Algumas rotinas são necessárias para te alcançar alguns objetivos. Se tu pegar essa galera, por exemplo, o Wendel Carvalho, né, o cara vai te dizer o seguinte, o teu sucesso é fruto da tua rotina. Então, cria rotina. Com hábitos saudáveis. Rotina de ir para academia ou fazer um outro exercício, rotina de tomar um café da manhã, a rotina de
dedicar tantas horas do teu trabalho, tantas horas para te estudar o teu negócio, enfim. Então, É que aí é uma visão de entra rotina. Entra muito no lance das prioridades, né? De tu estabelecer uma lista de prioridades, ou talvez um círculo de prioridades se fosse mais adequado, porque na lista tu já começa... Enfim, eu acho a ideia do círculo de prioridades mais apropriada do que uma lista. Mas o fato de tu dedicar tempo para isso, tempo aquele para outra atividade, eu acho que é inteligente pra caramba. E talvez isso crie o hábito, né, que tu tá falando. E aí eu enxergo de uma forma assim, rotina boa, rotina ruim. Aí eu vou lá para o que a gente falava naquele domingo, a gente pedalava sobre propósito, né, na vida. Se a tua rotina, ela tá alinhada com algum propósito, ela acaba sendo boa. É legal e tu sente prazer em realizar ela. Agora, quando tu faz tudo porque tem que pagar boleto, tem que pagar imposto, tu é engolido pela rotina, aí não, cara. Daí esse cara normalmente é aquele que um dia ele tá maluco, a rotina saiu um pouquinho do negócio, ele tá lá na emergência do hospital quase infartando. Sim. Aí é diferente, porque aquela rotina não vai mais parte do controle dele. Ele não controla mais a rotina controla ele. Então ele não consegue estar preso ali dentro. Tem algumas rotinas que tu não tem como controlar, assim, a não ser que tu seja um trabalhador independente, né, liberal, né, porque tu tem que seguir um horário, tu entra tal horário, sai, entra tal horário, sai, né, tem algumas coisas que tu não consegue, né, ela faz parte da tua rotina, tu tem que ir pro trabalho naquele horário e sair, né, mas quem é trabalhador liberal consegue, né, vou trabalhar das 2 às 4, vou trabalhar das 9 às 10, consegue fazer alguns horários diferentes, né? Mas tem gente que tem renunciado a esse conforto e essa estabilidade que o emprego formal traz, né? Que ainda é a opção da maioria das pessoas, é claro. Mas já tem gente que está dizendo, não, eu não tenho esse ciclo, né? Eu não quero um emprego assim. Eu quero, na verdade, não ter essa rotina de ter um emprego assim. Não, porque é muito punk, né? Porque a partir do momento que tu tá submerso numa rotina, tu tá pagando um preço. Mas quando tu quer sair da rotina, tu também paga um preço. Claro, sempre. E é um preço também considerável. E esses trabalhadores liberais que não trabalham com uma rotina, de certa forma fazendo o link, se sentiram prejudicados, né? Quando o Facebook e o Instagram pararam, principalmente se trabalham nessa parte de divulgação. Até o próprio Catedral TV não pôde fazer algumas postagens ali, né? Algumas empresas que o Catedral TV presta serviço também. Aconteceu, foi um problema para nós, né? Mas, claro, 6 horas depois, que foi o tempo que o Instagram, o Facebook e o WhatsApp ficaram fora, as coisas voltaram ao normal, né? Ao normal. Qual é o normal? Normal. Não é um termo muito... Que loucura, né, não, mas cara? que loucura isso, normal. Cara, nessa pandemia digital ali, nesse negócio louco digital, se acabar tudo, isso aí é sobre as baratas e o Twitter, né? E tu sabe que tem já se levanta essa possibilidade, né, de uma cyberpandemia, né? Que é algo que tem sido muito real e tem sido debatido, inclusive no Fórum Econômico Mundial. Eles já trataram dessa questão, meio que tentando dizer assim, pô, a gente tem que pensar na possibilidade para se preparar para. Mas é sério mesmo que a gente confia que de alguma forma, dá para garantir a segurança? O crime não é mais organizado do que a segurança? O que acontece? O crime tem que estar um passo à frente, né? E aí tu tem que fazer toda uma organização para estar no passo à frente. Então hoje eu analiso que o crime é mais organizado. Por quê? Porque ele, inclusive, detém muitas pessoas na sua folha de pagamento que organizam a segurança. Sim. Então, isso é estar um passo à São frente. dois lados de uma mesma moeda, né? Isso é estar um passo à frente, né, cara? Não tem. É aquela história de tu... tem 5 marcas de, sei lá, de chips, batata chips. 5 marcas diferentes de batata chips. Mas tu é o único cara que planta batata na região. Então, quem é que tá melhor? Sim. Vai, cara, mas eu nunca tinha, assim, depois de foi 2000 ali, que foi a virada ali, que dizia que ia dar um bug. O bug do milênio, né? do O famoso bug do milênio. Depois ali, como a gente utiliza muito as redes sociais e faz tanta coisa por transição bancária, cara, sei lá, né? é assustador, é quase uma pandemia de coronavírus, assim, só claro, provavelmente não vai morrer ninguém, de repente, talvez algumas pessoas vão se matar, né? Mas se tu pensar agora,
Eu não sei se não Cara, vai morrer. não é impossível. Claro que não. Não é impossível. E não acho que, não posso garantir que não vai morrer ninguém, já que boa parte das coisas são controladas de forma digital, né? Ou seja, a internet das coisas está aí, né? É. Então, quer dizer... Dá um apagão na região do Aí- hospital, os aparelhos não funcionam e morre um monte de gente. Cara, e é isso, né? Ah, tu falou do Bug do complicado. Milênio, eu lembrei da série que tu tinha me indicado. Se eu não tivesse conhecido, aí tem uma hora, cara, tá num universo paralelo e ele fala isso. Ah, o pessoal tá preocupado com o tal do Bug do Milênio, ali nos anos 2000. Não era nada, viu? Fica bem tranquilo. Aí depois ele fala pro cara assim, faz isso, aquilo, quando tá trabalhando com um computador muito arcaico, assim, arcaico não, antigo, né? Sim. E ele fala, e outra coisa, compra o Office assim que ele sair. Tá fazendo propaganda pra Microsoft aí no Papo de Café, né? Não falaram, Pois é. Di? Não chegou o teu Pix ainda? Não tá sabendo, não, Não, tá sabendo. chegou. Não, e cara, outra, tá não na chegou. Netflix. Cara, Plim, e tem... plim. sempre- Mas a internet das coisas é muito louco. Toca. Não, e quando me falaram, assim, tipo, dessa possibilidade, né? Eu falei, isso não pode ser real. Porque se por um lado a gente tem um certo fascínio por esse cenário meio apocalíptico, né? A gente alimenta isso, a gente gosta dessa coisa de vai virar tudo, vai explodir tudo, o mundo vai acabar, isso vai sobrar, sei lá, as baratas e o Twitter, como disse o Wagner. E aí E o Rodrigo Maia, né? Desculpa, a esse gente, também. Tá, a gente não fala sobre não, política. Pode falar de não, política. é. Pip. Mas é verdade. E nem de políticos também. Não. Não, Foi só, mas, cara, é que nós estamos falando só de bichinho. Ok. Ô, cara, Baratas, só deixa eu Twitters. falar uma coisa pra ti. Fiquei preocupado, cara. Será que ele foi no universo paralelo e baratas, Twitter, Rodrigo, lá? Demagogo, né? Voltei. Tamo aí. Bem-vindo, planeta Terra. E eu acho assim, que por mais resistência que a gente tenha a essas pseudo... né, ou teorias da conspiração mesmo, porque sempre são teorias. Se dá conspiração ou não, daí é uma opção, né, de cada um. Mas, cara, quando para lá a rede mesmo, e aí tu me traz essa... Porque eu, de fato, não sabia. Eu não li nada a respeito. E tu me disse que pode ter sido uma invasão, pode ter sido uma ameaça e tal. Mesmo. Pô, cara, então, peraí, a coisa não é tão longe e é impossível de acontecer, não. E aí a gente fica com certo receio, né? Porque toda a nossa vida está, de alguma forma, vinculada a um sistema desse, né? A um software. Sorte que não tem dinheiro. Tu olhou Duro de Matar 4? Olhei. Cara, falou esses filmes agora, eu lembrei de uma droga. Das coisas que me Como assustam. assim? Lembrei de uma Não, droga? Cara, o que Falei me do- assusta, velho, sabe o que é essa folia toda de tudo, dessa modernidade toda? Teve um filme que eu vi, cara, acho que era um dos Exterminador do Futuro, cara. Porra, cara, ele quis mudava a forma de fazer sexo. Aquilo me irrita muito, velho. Simulador Futuro. Não foi Terminador. Tu deve estar vendo uma outra categoria de Demolidor filme. que tu olhou, cara. Não, cara, que ele Demolidor. chega no futuro lá e aí quando vai ter relação sexual com a mulher, ele bota o negócio aqui Virtual? e é virtual o negócio. É assim. Não, mas não é assim. Produção, não é? Viu? Tá, mas não isso é aí. assim? Não é assim, cara. Não. Você tá falando Não me do WhatsApp, avisaram. né? Não, mas eu no tô falando mundo- do óculos. Não. Então, aquilo ali dá me assusta um pouco, né? Aí a pessoa fala assim... aquela coisa do 3D, Aí, da aí a realidade... mulher fala assim, o cara tá apavorado, né? Porque ele viu aquela mulher toda bonita e Mas tal. isso não é E ela o disse, vamos Exterminador do Futuro, cara. vamos transar e tal. E aí o cara... Não é. É sim, É cara. Scooby-Doo Aí o isso aí. cara se empolgou, ele achou que era o negócio, daí a mulher, bota isso aqui e tal. E ele, tá e aí? E o rally rola, né? Fiquei como? Mas isso não Fiquei é o- cheio de não é o vontade. Her, E aí né? não era, cara. É o ela, não é isso aí? Aí não é, não. O ela também. Não, ela não faz nada. Black Mirror. Black Mirror. Aí, olha só o que acontece. Acho que sim. Todo aquele aparato ali, e aí ele disse, tá, mas peraí. Ela, não, é que agora a gente faz assim, agora em 2020 e poucos, porque... E a gente já tá em 2020 e poucos, né? O filme é mais antigo. Porque era muita doença e tal. E ele, tá, mas quando a gente quiser procriar, como é que faz? Daí ela diz lá como é que faz. Isso, cara, não pode evoluir pra isso, cara. Imagina. Não, mas isso não é evolução. Agora não, eu fiquei pensando no filme, mas tem uma cena muito parecida que pode ser do Black Mirror, né? Não mas é, cara. tem uma cena Não existia Black Mirror 15 anos atrás quando eu vi esse filme. Do Qual é? Demolidor. Do porquinho? Lembra do Demolidor com o Snipe e o Stallone? Tem uma cena em que o Stallone tá lá com a Sandra Bullock e a Sandra Bullock pega um microfone desse tipo aqui e dá pra ele assim, ó. Ele faz bem assim.
Ó, tá pesquisando na Ah, internet. vou tentar pesquisar, cara. Não, vê aí, mas não Mas é. no não. Black Eu Mirror, acho no que Black Mirror tem uma coisa bem parecida também. eu acho que tu confundiu. Porque Exterminador do Futuro não é, cara. Não, Exterminador do Futuro é pra matar as pessoas, cara. Não E é. ele as quer fazer máquinas pessoas, né, cara? Não faz sentido, É um né? Android, cara. Não, mas eu falei ali, ó, tu entrou no assunto no meio ali, mas o Duro de Matar 4, ele fala sobre isso. É um cara lá no computador que hackeia Aqui, ó, a sinaleira, uma das tudo, cenas mais e começa a icônicas, cair tá? as coisas. Ó. É entre o Sylvester Stallone e a Sandra Bullock. Esse é o do Demolidor, tá? Tá. Mas tem outras, e uma dessas... Scooby-Doo. Não é, Wagner, tu confundiu. Ah, cara, pode ser, meu, mas É que tem o Schwarzenegger lá, a gente Tá, sempre pensa que mas ele tá no o que futuro. quando vê ele. importa, o que importa mesmo é o seguinte, é que não podemos deixar que isso evolua dessa forma. Não. Porque vai Mas, perder toda a graça, né? Mas, cara, assim, ó, qual foi o benefício, por exemplo? Houveram alguns, né? Passageiro do Dessa futuro. parada. Eu, por exemplo, como professor, pô, achei divino que o celular. Porque é muito Não, chato tu massa. falar com um cara e o O cara. aluno tá com... E o cara com um celular, né, cara? Quer dizer, assim, é horrível isso, né? A gente tá, o cidadão. A gente vai colocar na edição lá se eu achar depois. E não tem, né? Eu agora tô voltando quase no Scooby-Doo também. É que de filme eu não entendo, de filme eu não entendo muito, cara. Não adianta. Mas a pior, assim, Eu ó, confundo os nomes, às de vezes, ter- sabe? Sim, mas isso de acontece. tecnologia do... Mas é que é antigo esse. É Demolidor, cara. Mas a, Olhei tecnologia, no a SBT, pior cara. tecnologia... Propaganda no programa do Ratinho. Pá, daí. Ó, mas deixa eu falar, mas tem uma parte pior ainda dessa cena aí. Tá, isso aí é bem triste, foda, né, né? cara? Mas tem uma cena... Ah, vou lembrar, já que tu lembrou o Demolidor, ele vai no banheiro lá e daí tipo... Ué, cadê o papel higiênico? Só tem 3 conchas aqui. Se eu achar o filme, eu boto essa cena. Agora explique, pô. Mas que Três demolidor é esse que você tá falando, cara? Demolidor, cara. Demoliu a o porcelana, Demolidor, velho. Não o Pois Homem é. Sem Medo, Sem Sombra, sei lá. Demoliu a porcelana, tá O ligado? demolidor. Com o Stallone e O advogado? Snipe. Não, o advogado é ele. O É. Snipe Não, mas é e o Wesley Stallone Snipes. e a Sandra. Amiga dele, Sandrinha. Cara, eu não me lembro desse filme. né? Deve E ser. é da tua época, cara. Mas deve ser muito ruim, porque eu não, eu não Ah, me lembro. na É época bom, é bom. dele... Ó, viu? Vingador do Futuro. Isso, cara. Caverna do Dragão, é isso? Vingador? Era do futuro, né, produção? Era do futuro. Vingador do Com o Futuro. Silvestre Stallone? Ó, O Arnold Schwarzenegger? veja só. Não, nenhum dos Com o dois. Colin Farrell? Para de ficar... É. Para de ficar interagindo com a produção O assim, Vingador do Futuro. cara. É, cara, eu sabia que uma coisa... Ele não... Ó, não é... Não Não sei. exterminou o futuro, Eu não mas me vingou lembro, o não me futuro, lembro. entendeu? É. Então ele tá... É o Vingador do Futuro. Eu sabia, cara. É isso Falei pra aí. vocês, velho. Isso aí, ó. Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. Ah, isso eu vou procurar, então. É, só pra ver, né, o negócio. Sim, Isso eu aí, quero ver cara. essa parada aí. Não, É, não me horrível, recordo velho. dessa A cena. gente- a gente Porque eu me chorar, lembraria, de me fato. avisa. De fato, se tem essa temática lá, eu me lembraria. Mas eu acho que Falou em ela... putaria, lembra de tudo, cara. Não, é que isso é insano, né, cara? Aí eu fico às Ninguém vezes... admite, cara. Não, eu fico às vezes pensando como é que os roteiristas, né, cara, eles conseguem sobreviver com umas peças dessa daí, porque É, não. quem em sã consciência acreditaria que no futuro a gente vai perder essa possibilidade do contato físico para ficar com contato visual? Não, mas o pessoal tá fazendo isso hoje, ainda mandam pix pra fazer isso. Não, é verdade, mas com outras intenções. Né? É, mas Tá louco? a gente encontra muito casal aí tu sai aí, vai o casal, estão conversando lá, o casal... Verdade. Às vezes estão até conversando entre eles aí. Sim, estão no grupo da família. Sim. Pô, Não, Muitos as casais- desculpas são, não, é que tá muito alto o som do ambiente, é por Muitos isso que eu tô casais conversando. se olharam nos olhos a primeira vez com o bug aí do WhatsApp. É. Os caras nunca tinham visto o brilho do olho da esposa, sempre o brilho Isso da foi o tela. bug do né? menino. Alô, amor? Ah, essa é a voz dela? Nossa, ela Tipo assim. fala, né, cara? Nunca trocou áudio. Acho que as pessoas têm que curtir mais a vida do que as fotos, né? Acho que deu. Cara, a gente tem que Falou convidar, fotos, né? tem que convidar o Ed pra vir. Fotos. Entendi fotos. Cara, a gente tem que convidar o Ed pra vir gravar mais um tempo Mais com nós vezes, aqui, é. mais um programa com nós. Não que a gente é garoto de programa, né? Mas tem que. Ah, vocês têm pinta. assim. Garotos da rua. Garotos Não, cara, da a rua. gente... Mas é sempre uma grande honra A gente estar com consegue vocês, vocês são- um habeas corpus pro Ed vir. Mas assim, o que Obrigado, Bárbara. o que eu... Cara, meu. Amor, tudo de bom, obrigado. O que eu acho de fato é que faz tempo que a gente não senta os três para conversar. É verdade. Cara, 2 anos. Isso mudou na nossa rotina.
Mudou. Porque Que nós bom, né? almoçávamos, tomávamos um cafezinho, Praticamente batíamos um Mas papo. aí eu De tenho segunda que, a aí eu quinta, tenho de que segunda a argumentar sexta. que nem toda rotina é ruim, cara. Porque eu sinceramente, sinto falta dos momentos em que nós tínhamos para discutir, debater algumas coisas. Também. E sempre a nossa mesa sobe assunto de tudo quanto é cor, de Pá. tudo quanto é, né, de tudo quanto é idade, tudo quanto é tipo de coisa. A gente fala de Sim, tudo. eu nunca me esqueço daquele cara que... Ah, não posso falar de política. Não, merda. é, Tem um cara um dia falou, tinha um cara, não, vamos dizer assim, ó, tinha um cara que detonava o socialismo, né? Um dia ele falou assim, olha só que alegria, que bonito que era antigamente, os vizinhos, né? Um plantava não sei o que, tinha sobrando, deixava uma sacolinha na frente de casa, o outro que tinha laranjas, deixava as laranjas ali, levava as batatas embora. Eu disse, que lindo socialismo, né? Ele bugou assim. Mas não era bem isso que eu queria dizer. sim. Gente, Foi lindo aquilo, cara. eu vou ter que pedir a consideração de vocês, as considerações finais, porque o Cris já fez assim, eu não entendi. Não, mas isso é daquela parte... Assim. Não, mas foi quando a gente falou do sexo virtual. Tá bom. Que daí todo mundo se fode. O Ed, né, que é o convidado, pode dar as considerações Eu finais acho que a dele gente primeiro, precisa hein? pensar um pouco na relação que a gente estabelece com os nossos aparelhos. Eu acho que eles merecem atenção, mas nem tanta atenção. E procurar diminuir um pouco a dependência. Acho que totalmente não vamos conseguir. Porque já entramos né, até o pescoço, vamos dizer assim. Mas reduzir um pouco. Eu acho que essa vibe, igual o Fabrício colocou ali, que tipo, eu vou brincar com meu filho, eu não levo o celular. Eu acho que, por que não, quando vou sair com os amigos também, né? Ou se levo, deixo ele à parte, fora, né? É necessário. E eu vou te dizer, né? Às vezes a gente esquece que quando a gente está conversando, e aí a pessoa, propositadamente, às vezes até por um interesse, mas é elegante você dizer, eu vou dar uma conferida aqui, mas assim, deixar claro para o outro, porque isso entra num critério de valor. E quando você olha mais para a tela do que para a pessoa, notadamente você valorizou muito mais a possibilidade de contato que há no aparelho do que na pessoa que está ali contigo, né? Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco, e aí eu acho que pode virar rotina essa tentativa de desrotinar as coisas. Cara, Falou pra bonito. colaborar nesse sentido, é porque é muito doido, né? A gente não viveu o momento presente, então, quando tu tá ali com o teu amigo tomando teu café, enfim, daqui a pouco tem uma questão que tu tá esperando, né, de trabalho. Só que é o seguinte, nesse momento, tu não tirou esses 20 minutos, meia hora, para estar com ele e não estar trabalhando, então, quem sabe, desvincular um pouco da falta e viver o momento ali, né, presente. É difícil. Tá? Tem coisas que são difíceis de fazer porque virou uma rotina, virou uma sistemática. A gente não pode mais se dar o luxo hoje, em alguns casos, de fazer uma coisa só naquele tempo. A gente acaba fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu tenho quatro funções diferentes, né, de trabalho. Então é natural que eu tenha algumas dificuldades para conseguir colocar na minha agenda, tanto que eu tive que fazer algumas impressões e colocar no meu escritório, aqui do centro, no meu escritório de casa, para mim ver minha rotina. Nesse horário de manhã eu estou trabalhando para tal função, depois para tal, para me organizar. Para quando eu disser assim, não, eu vou lá tomar um café com o Ed ali, Fabrício, né, com o Cris, eu vou tomar um café e tal. Naquele momento eu vou tomar um café. E é difícil de fazer isso, muito difícil. Claro, né? cara. Legal, parabéns. Então, E minha contribuição... eu vou deixando aqui o meu até logo, né? E a minha contribuição, então, como o Ed falou da internet das coisas ali, né? Se realmente a internet das coisas controlar tudo, por favor, não crie Skynet, né? Porque Exterminador do Futuro tá aí, né? Cara. Um mundo por sexo presencial, né? Não, esse é o Vingador. O Vingador, tá vendo? Feito isso, o Ryan tá muito preocupado com o Por sexo que virtual. acontece? Não, a gente... agora eu vou explicar pra vocês por que seria A gente tem que Exterminador. encerrar! Não, agora só pra vocês entenderem por que na minha cabeça veio Exterminador do Futuro. Porque se as pessoas pararem de transar presencialmente, vai exterminar o futuro. Exatamente. Muito bem. E com isso eu me despeço. Um abraço E até breve. Até breve. Tchau, tchau.